bem-vindos a mais um episódio do nosso querido SériosCast. Você lembra que esse lugar é um ambiente propício para buscar inspiração em vidas e principalmente resgatar memórias e através disso projetar o seu futuro. Então o SériosCast é o lugar que a gente está criando essa comunidade, esse acervo de pessoas que acreditam que se juntar vai dar muito certo. Então seja muito bem-vindo, eu não posso deixar de pedir para você desde já compartilhar com o maior número de pessoas. E também eu tenho uma novidade para você. Nós tivemos outros 4 episódios anterior a esse, e já eu vou apresentar o nosso convidado, mas eu queria pedir para você, se assim que terminar esse episódio, assiste os outros. Vai subir algum card aqui em cima e embaixo, algum lugar, mas vai aparecer esse card com a playlist dos outros episódios, então assiste, são episódios rápidos, mas todos os nossos convidados têm um ponto de vista, uma memória, algo que você com certeza precisa ou quem sabe quer descobrir, não é verdade? Então hoje eu tô com ele, um expert na área de educação, de redação. Seja muito bem-vindo, Rafael Riema. Tudo bem? Fala, Bruno, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho, né, da história, do crescimento, do desenvolvimento de técnicas, de conhecimento, de produção de texto e compartilhar, né? Acho que compartilhar é sempre um privilégio. Show! Eu vou falar rapidinho aqui sua ficha, pegar minha bloquinha aqui. Cara, Rafa é bom que eu me sinto em casa. Rafa viu? é bom? O trabalho é só RM, em casa todo mundo é RM, então o Rafa é bem familiar, tá bem gostoso, né? Rafa tem 38 anos, ele é casado com a Ludmilla, pai do Felipe e do Guilherme, são 2 ferinhas incríveis. É professor há mais de 20 anos, ele é graduado pela Universidade de Brasília, consultor em línguas portuguesa, é especialista em análise sintática pela Universidade de Lisboa. Literalmente, a gente tem o expert. Já publicou 4 livros no nome dele e hoje está aqui com a gente. Antes da gente entrar nessa temática de redação, né, semana passada nós tivemos a saída dos resultados, está gerando muita repercussão ainda nas redes sociais, na mente dos nossos candidatos, alunos, amigos, etc. Mas eu queria falar um pouco do Riema, um pouco do Rafa aqui pra gente, desse cara que tem construído a sua história dia após dia. Então, fala um pouquinho pra gente, pra quem não te conhece ou pra quem já te conhece, quem é você, de onde você veio e por que ser professor de redação. A língua portuguesa, ela aconteceu na minha vida e foi acontecendo. Houve uma oportunidade, eu agarrei e toquei. Basicamente foi esse o projeto. Quando eu vim para Brasília, meu sonho era fazer Direito. Acabei até entrando na UNB para Direito e surgiu essa oportunidade. E eu nunca me vi apaixonado, assim, vou fazer Direito, porque era um contexto nosso em que, olha lá, vai fazer que curso que se faz? Se faz Direito, Engenharia, Medicina, e então o meu apego ficou um pouco mais pro Direito e acabei tendo essa oportunidade. Falei, cara, e a sala de aula? Por que não? Então houve essa oportunidade, né? Havia um interesse de uma escola, o mercado parecia ser interessante. E eu falei, por que não? Foi muito mais num tom de curiosidade, de desvendar, de ir atrás, de desbravar, com um suporte muito bom que eu tive. E as coisas foram acontecendo, né? E eu sou muito curioso nesse sentido de ver as oportunidades, falar, eu quero testar, eu quero ver como é que é, quero ver o que eu sou capaz de produzir quando eu estiver inserido ou mergulhado, né, nesse projeto. E assim foi, eu comecei, né, e as coisas foram andando muito mais rápidas assim do que eu esperava até. Eu sempre digo que eu estava no lugar certo, com pessoas maravilhosas que me deram muito suporte e eu agarro o osso mesmo, né? Eu vou até conseguir fazer. E houve um apoio da família quando você disse para os seus pais que queria testar isso ou não? Foi uma liberdade total? Ou teve uma pressão de falar, cara, tem certeza sobre isso? A pressão em casa foi muito interessante, porque eu tenho um tio, né? Um tio que era bastante influente na parte jurídica, 2 tias professoras, né? E com as suas devidas finanças, né, muito evidentes, como o país mostra, né? Sim. Então, pessoas com a formação, né, na área de letras ou qualquer licenciatura que seja, né, não chega a ter uma expressividade em termos de retorno financeiro. Vamos não falar em status social, né? Um status social que não é tão valorizado. Sim. E a área de direito jamais, ou qualquer uma outra área, né, de cursos mais expressivos. Eu estou falando de status social. Sim, sim. Né? E então, quando eu falei em casa pro meu pai, né, que eu ia trocar de curso, né, a resposta dele foi quando pondo o garfo, né, de comida na boca, ele deixa cair e fala assim, olha,
bom, você está fazendo a maior cagada da sua vida, mas lá na frente você vai pagar por isso. Então foram as palavras de apoio do meu pai e, né, e da minha mãe. E mãe é mãe, né? A mãe falou assim, segue o seu coração, faz o que o seu coração mandar, se é isso que você acha, vai lá, experimenta, qualquer coisa a gente está aqui, te dá um suporte. Mas era um momento em que realmente tinha de fazer uma escolha, desbravar. O mercado, como eu disse, me parecia interessante, a educação era uma coisa que já me chamava bastante atenção. Então eu vivi esse conflito com família mais conservadora e um pai, claro, querendo me proteger, de falar, olha, vai haver mais oportunidades, obviamente, se você seguir um curso mais tradicional, vai haver menos oportunidades se você seguir um curso menos expressivo, socialmente falando. E foi nesse sentido que não houve tanto apoio do lado do meu pai, mas que as coisas acabaram, né, se desenrolando de uma forma bastante legal. E aí tem o seu know-how, né? Tem a construção, tem a filosofia que você trabalha muito com a questão de trabalho duro, junto com o PP, etc e tal. E aí como é que é para ele hoje em dia ver esse Rafael Riemann, que é formado, tem todas essas especializações, consegue falar com propriedade e tudo mais. Como é, na tua visão, esse olhar de pai hoje, sabendo que você tomou a decisão e etc e tal? Causa e consequência, né? A gente planta e a colheita uma hora chega, né? Então sempre houve bastante dedicação. No começo o maior medo dele era realmente isso, era ver que eu ficaria bem. Então depois que para ele houve, né, essa certeza, as coisas se acalmaram bastante, mesmo fazendo letras, né? Então era mais nesse sentido, como eu disse, de proteção de pai, né? Então hoje eu vejo minha família assim bastante orgulhosa, né? Fico feliz também de poder ter retribuído a essa expectativa que pai é isso, pai quer ver o filho bem, quer ver o filho encaminhado, né? Então eu me sinto muito realizado, eu diria, e satisfeito com a entrega que eu pude dar para minha família e sou grato até pelas palavras de incentivo que não vieram naquele momento, mas nunca faltaram em vários outros, claro. E aí com o Guilherme, com o Filipinho, como é? Você já pensa sobre isso? Eu sei que uma hora ou outra eles vão ter que escolher, obviamente, né? Porque a vida é feita de escolhas. Mas nessa responsabilidade, por exemplo, hoje o Riemann escolheu estar aqui, tem o seu know-how, sua capacidade, tem os gabaritos, etc e tal, que falam a seu respeito. Mas você sabe que um momento ou outro vai ter uma conversa dessa com eles, né? Que eles vão falar, pai, eu decidi fazer X coisa. Você já pensa sobre isso ou não? Enfim. Eu vejo na educação hoje uma mudança muito intensa, né? Então hoje eles estão pequenininhos, um tem 4, o outro tem 2 anos. E a minha perspectiva assim para eles é de que será que eles vão fazer faculdade? Será que eles vão ter de fazer uma escolha como eu fiz? Eu já não vejo, né, com esse olhar tradicional e conservador de que eles vão ter de fazer uma faculdade. Para mim, que problema? Eu quero treiná-los para resolverem problemas. Que problemas que eles vão resolver? Quais são aqueles problemas que eles vão se sentir bem resolvendo? Quais são importante, né, para o futuro, né? Quais são as habilidades que eles vão ter? Né? Hoje em dia, o que mais me chama a atenção realmente é a tecnologia, programação. Então, soluções tecnológicas que envolvam, né, a área da educação. Eu tenho olhos muito carinhosos assim, para essas duas áreas. Então, se a gente puder juntar as duas, né, ou até um pouquinho mais, né, o inglês, a tecnologia, né, e a programação, isso me chama um pouco a atenção, mas é muito mais da escolha deles, né? Sim. Eu quero ser um pai como o meu foi, que deu suporte, que apesar de ter as negativas naquele momento, sempre me deu suporte para tudo, sempre me apoiou, sempre me ajudou. E eu penso assim, quando eu olho para os dois, né, que caminho que eles vão querer seguir, quais habilidades eles vão desenvolver, eu acho que aí esse é o papel da família, realmente contribuir para o maior desenvolvimento de habilidades possível. E ao mesmo tempo dar esse suporte, essa escolha de estar preparado também para eles, não sei se eu quero fazer faculdade. E realmente falar assim é mais fácil, mas no momento estar realmente pronto para encarar um projeto como esse, né, e trabalhando cursos específicos que vão desenvolver essas habilidades. A ideia é dar um máximo de caminhos e possibilidades para eles, mas tendo a tua participação, né? Essa direção, assim como o pai faz. Rafa, vamos lá, usando esse adjetivo. Vamos falar um pouquinho agora, acho que todo esse link que a gente está falando, linka exatamente o nosso objetivo, que é, se você chegou aqui, você chegou por causa disso, que é sobre o Enem, né, passado agora de 2021, que foi com a temática na redação sobre visibilidade, identidade, etc e tal. Você vai ter uma propriedade, eu quero dar isso para você mesmo. Mas eu queria falar a respeito disso. A que nível de surpresa o tema de 2021 trouxe para nós, para os candidatos, para as pessoas que foram fazer a prova, para quem prepara os alunos? Qual foi o nível de surpresa de uma escala de 0 a 10? Sim, o nível de surpresa eu diria baixíssimo, né? Numa escala de 0 a 10, 2.
Pode ser que numa perspectiva mais leiga, a gente olha e fala assim, cara, que tema é esse? Sim. Né? Meu Deus, que nada a ver e tudo mais. Só que é um tema totalmente esperado, é um tema previsível. Normalmente os temas do Enem são temas previsíveis. Por quê? Porque são temas que tendem a ter uma abordagem nacional. Nunca vai haver uma abordagem regional, para não privilegiar exatamente essa região. Sim. Então tende a ter um problema, porque tende a haver uma solução. Então é sempre um problema. Aí daí já começa a previsibilidade. Depois tem de ter uma ordem nacional, ou seja, um problema amplo. Com isso, eu já começo a separar, por exemplo, os eixos temáticos que costumam mais aparecer, de ordem social, tecnológica, política, científica. Então a gente consegue fazer um mapeamento bastante razoável dessas possíveis temáticas. Então quando vem um tema como esse, talvez a gente nunca tenha se dado conta de olhar com um pouco mais de atenção o quanto o impacto de pessoas que não têm CPF, que não têm cadastro, que não têm uma visibilidade social, né, trazem de transtorno para a população, ou para o próprio país, ou para elas mesmas, ou para as próprias famílias. Uma pessoa que não tem um registro, ela não consegue abrir uma conta. Sim. Já é lei, se eu não me engano, desde 2016, o Filipinho, quando ele nasceu, foi super legal ver que na certidão de nascimento dele já tem CPF. Sim. Então hoje já tem uma lei, se eu não me engano é 2016, mas eles já nascem, na certidão já vem o CPF. Já tem a questão do cadastro, da visibilidade social. Então, se eu não tenho um registro, quem sou eu? E aí entra realmente na proposta do Enem, que é uma formação cidadã. É um cidadão formado, capaz de resolver problemas. Então, dentro dessa perspectiva do Enem, é uma temática super esperada. Talvez não com esse olhar ou com essa expectativa que a sociedade como um todo pode julgar, por exemplo, importante. Como foi a educação inclusiva, quando falava de surdos, por exemplo, né, ou de pessoas com dificuldade de acessibilidade, por aí vai. Mas que também são problemas de natureza nacional e que têm de ser resolvidos, ou que merecem uma atenção maior. E essa é a ideia, trazer um problema que aparentemente não está tão em evidência, colocar a evidência e buscar soluções possíveis por meio das ideias dos estudantes. Então, dentro dessa perspectiva, foi super esperado, apesar de não parecer, né? Eu vejo um olhar mais social, um pouquinho mais leigo, de caramba, uma temática como essa, sim, quando a gente começa a analisar toda a situação, realmente há muitos problemas que a gente passa simplesmente por não ter esse registro, esse cadastro. Eu estava fazendo uma pesquisa rápida antes da gente conversar, e um dos artigos ou das matérias de sites que eu vi falou que eram cerca de 3 milhões de pessoas no Brasil que não tem nenhum tipo de identificação. E aí, como você falou, ainda que não seja um tema em evidência, a preocupação do Enem como um todo é trazer essa proposta de solução. Inclusive, já que a gente entrou nessa temática, qual o propósito, então, do Enem? Quando ele propõe para mim uma redação, o que ele espera de mim, Remo? O propósito, desde a criação, né, do Enem, bom, em 98 a ideia era uma autoavaliação. Quando ele surgiu com essa pegada que era uma autoavaliação para eu ver o meu desempenho e tudo mais. Quando o Enem se torna um processo seletivo e deixa de ser um exame de avaliação, ele vem com essa perspectiva que é a formação cidadã. Sim. Então, tanto sociedade quanto escola devem não só, né, encher o aluno, o estudante, né, os meninos de conteúdo, mas também torná-los capazes de gerar soluções de problemas, cidadão. Então, ter um papel cívico, entender qual o papel social dele, a contribuição dele na sociedade. Sim. Então, para resolver problemas. E então, o que acontece? A pegada é muito bonita, a gente trazer, colocar o holofote, colocar a evidência em problemas sociais, buscar soluções já por ideias, né, de estudantes. Aí, ao mesmo tempo, vem todo um mecanismo de construção textual que engessa e que acaba tornando essa perspectiva muito bonita num modelo de produção fabril. Sim. A redação no Enem se tornou um modelo fabril. Há regras muito claras, muito específicas, e são muitas regrinhas que devem ser cumpridas para que a nota apareça. Então, cumpriu o que é pedido na planilha de correção, na matriz de referência, maravilha. Isso tudo, claro, elaborado dentro da matriz de referência, né, das 5 competências, mas se tornou realmente fabril. A gente consegue, com pouco treino, uma alta performance. Isso até só exemplo, né, que eu fiz esse Enem de agora, eu fiz 5 redações antes da prova. Né, e consegui, eu tirei 940. Então eu estou esperando para ver quais são essas competências em que eu perdi ponto. Mas a princípio me parece foi o seguinte, eu tirei 160 em uma delas e na outra houve dúvida. Um corretor me deu 200, o outro me deu 160, a média 180.
Então isso somaria, daria os 60 pontos. Então eu falo isso e aí a gente pode trazer o chavão com o qual eu sempre trabalho, que a redação é método, porque me vejo, mesmo sendo um especialista, treino é treino, jogo é jogo. Sim. Então eu posso ser um coach, um mentor de corrida e ensinar as pessoas a correrem, mas eu não corro uma maratona. E talvez esse técnico, né, esse mentor também não, mas ele sabe ensinar. O saber ensinar é diferente do saber fazer. E é muita diferença. Então eu vejo assim, eu com pouco treino, apesar de ter muita competência, e aí é bem legal a gente fazer essa diferença, né, entre competência e habilidade, entendendo a competência como conteúdo, a habilidade como a prática, o treino. Sem treino não adianta. Pode ter muito conteúdo. Então você pode pegar assim, os melhores professores de português. Se eles não treinarem a prova, não gabarita, não tira 1000, não tem um bom desempenho. Entram vários outros fatores, que é a execução, que é o nervosismo da prova, que é a planilha mesmo fidedignamente cumprida. Então há vários outros critérios que entram em jogo na hora da performance, na hora do desempenho. Tá bem legal ver isso, né? Que a gente pode unir a prática com o conhecimento e gerar a performance. Então acaba que o Enem, com esse propósito muito bonito, que é de, né, formar cidadãos, trabalhar esse papel da sociedade, da escola, né, com a formação de pessoas responsáveis que gerem soluções sociais para esses problemas sociais e tudo mais, acaba se tornando um modelo fabril de produção que a gente vai engessando e cumpre de uma forma muito cega, eu diria. Né, o propósito acaba ficando travado, né, infelizmente. Para quem não teve uma nota qual esperado, né? Vamos falar aqui de um candidato ou de uma pessoa que se preparou. O que aconteceu ali? Você acabou de falar, eu sei, mas se a gente pudesse colocar de forma mais prática, de forma mais... A gente vem conversando com alguns alunos e minha sensação é de que realmente a mão ficou um pouquinho mais pesada. Então, eles foram um pouco mais rigorosos do que vinham sendo. A gente ainda não tem noção em quais competências isso aconteceu. Geralmente eles liberam essas competências, esses resultados quando, mais ou menos? Normalmente, um pouquinho depois do SISU, já sai o espelho da redação, das notas. Já posso esperar para poder fazer esse balanço? Já, logo em seguida, assim, um pouco mais de um mês, eles já soltam, né? Então, soltam as notas, logo em seguida vem o espelho da redação. Então, depois do SISU, porque como não há recurso, não há essa possibilidade de recurso, normalmente passa e eles liberam. Então, quando a gente encontra, né, a redação e pode ver, o que acontece lá na verdade? Você não tem uma justificativa para a nota. Sim. Vem a nota, vem o enquadramento dela e é isso. Então, a gente não pode recorrer, não há uma abertura e é uma entrega só, uma nota seca. Então, quando eu pego isso, o que a gente precisa avaliar? Primeiro, se a minha entrega foi condizente com a nota dada. E aí, realmente, o papel da escola, dos professores, orientadores é crucial. Né? E uma vez que a gente identifique o que não cumpriu a planilha, fazer um trabalho para ver por que a redação foi enquadrada naquele nível, abaixo do nível máximo, e correr atrás, que aí é prática mesmo. Então vamos lá, erros comuns que podem acontecer. Ele tem um repertório sociocultural, ou seja, ele buscou uma outra área do conhecimento que não aquela do tema. Então ele compara, por exemplo, a questão... vou falar de um repertório que eu utilizei lá com a obra Cidadão de Papel do Gilberto de Menstein. Então, em que as leis elas existem, mas que elas não são de fato aplicadas na prática. Sim. Então, né, o cadastro, o registro civil existe, mas na prática a gente vê, como você falou aí, 3 milhões de brasileiros sem registro. Sim. Então, olha só como as coisas se comunicam. Eu peguei uma realidade, comparei com uma outra área do conhecimento. Isso é o repertório sociocultural. Para que esse repertório seja produtivo, eu tenho de criar, e aí a palavra-chave é vínculo. Tenho de criar um vínculo, uma relação entre essa realidade A com a realidade B e relacioná-la, vincular a tese do texto, ou seja, a ideia central que eu escolhi desenvolver. Se eu não crio esse vínculo, 160. Se eu crio o vínculo, 200. Simples assim. Então, muitas vezes, o X da questão está nesse vínculo. O teu ensino, além de fazer com que o candidato, crie um repertório grande o suficiente para poder aplicar, mas é saber como aplicar isso. Perfeito. Eu posso ter muito conteúdo, muita informação, enxergar a relação, mas não crio vínculo com a ideia central. Isso é uma coisa que derruba muitos candidatos, muitas pessoas. Bastante. Tanto essa do repertório, na competência 2, quanto a gramática. A gramática é um vilão bastante evidente, porque a planilha ela permite 2 desvios, que seriam 2 errinhos gramaticais em regência, concordância, crase, pontuação. Que ela dá essa abertura. Você pode ter até 2 erros e uma falha de estrutura sintática.
Aí falhas todas sintáticas são 5 casos, a gente pode resumir os principais, seria assim, colocar ponto no lugar de vírgula, ou vírgula no lugar de ponto. Então, olha que cruel que é. Se você fizer isso 2 vezes, na competência 1 já é 160, de 200. Mesmo que não haja nenhum desvio. Né? Ou uma outra forma, sem nenhum erro, sem nenhum desvio, uma linguagem muito simples na ordem direta. Também, então, imagina, o candidato não erra nada, mas a estrutura do texto dele é sempre sujeito, verbo, complemento. Não há inversões, não há um rebuscamento sintático. Ele também pode cair de nível, mesmo sem erro. Então, mas isso está combinado. Até aí tudo bem, mas é uma punição relativamente intensa, porque, imagina, com 3 desvios, então uma vírgula, que é uma coisa bem simples no momento da prova, de nervosismo, uma acentuação, uma ortografia, pronto, já está no 160, com 3 desvios. E como é que eu corrijo isso? Por exemplo, se eu me preparo agora para 2022, eu tive uma nota não tão boa, mas eu quero, a partir de agora, fazer o que eu me propus a fazer. Qual o caminho? Quais são os passos práticos a partir de agora? O caminho principal é realmente assim uma postura em que eu busque enxergar a minha entrega. Então, de fato, é encarar o problema. É enxergar o seguinte, olha só, eu estou fazendo isso. Isso aqui é uma falha que eu tenho, uma dificuldade que eu tenho. Trabalhar em cima da própria dificuldade. Então, reconhecer que os pontos que não estão sendo avaliados na nota máxima precisam de atenção. Então, realmente, assim, não se sabotar. Então, essa autopercepção, essa busca do autoconhecimento, ela é fundamental. Olha que legal, né? A redação faz com que você olhe para cima. Total, sem dúvida. Entra para a parte até terapêutica, porque eu preciso me reconhecer. E a dissertação, nesse ponto, ela é horrorosa. Porque pensa, é um tipo textual, um gênero textual em que eu tenho de dar a minha opinião, sem mostrar que eu sou eu, porque é um gênero impessoal. Então, eu tenho de falar os meus argumentos sem mostrar, falar a minha opinião, sem mostrar que ali ainda escrevo para um público indeterminado. Quem é o público-alvo? Então, tem que dar uma opinião sem saber para quem eu estou falando, com quem eu estou conversando, e não posso mostrar que eu sou eu. Então, mas tudo bem, isso é característica do gênero. Né? E dentro dessa realidade, então, reconheço as minhas dificuldades e treino. Treina, erra, corrige e não ter medo de errar. Não ter medo de errar. Quer testar? Isso é uma parte interessante porque é a nossa cultura com a língua portuguesa de, olha, eu sou falante de língua portuguesa, então eu tenho de dominar a gramática, eu tenho de dominar tudo. É como se houvesse uma obrigação nesse domínio. Isso não é verdade. Né? A gente tem um treino muito específico. A linguagem formal tem o seu ambiente, a linguagem informal também tem o seu ambiente. Né? Como nós conversamos um pouquinho mais cedo, que é assim, pensa na sua gramática ou no uso da língua como guarda-roupa. Né? A gente escolhe a roupa para determinada situação. Se é um contexto de formalidade, uma roupa formal. Se é um contexto de informalidade, uma roupa informal. E a gente adequa ao contexto de uso. Simples assim. Então, nesse próprio podcast, quando a gente fala da minha família, quando a gente fala da minha formação, eu fico muito mais à vontade para ser informal, para falar de outras maneiras. Na hora que entra o comentário técnico do especialista, tá? É como se a gente ligasse aquela chavinha e falasse, opa, peraí, agora ativou, já fica um pouquinho mais sério, já penso um pouquinho mais na estrutura das frases, em como eu vou falar, já tento errar o português formal menos. Mas é isso, é o medo do erro, é o medo de enfrentar, o de não saber. E não pode ser assim. Você acha que o candidato hoje, ele tem muito erro, muito medo desse erro? Quando você olha para o parâmetro geral das pessoas que chegam até você. Eu não tenho muito medo de erro aqui. E aí tem que fazer essa desconstrução. Ou não, é uma galera que vem, você ensina uma vez e basta. Como é que é essa mentalidade? Isso para mim é muito evidente, assim, dos meninos que chegam. E quando chegam, boa parte do bloqueio é o medo de errar. Principalmente pela vergonha de achar que deve saber e não sabe. Então, eles têm medo de encarar por achar que deve saber e aí por não saber se envergonham. Assim, se eu vivo diariamente, o menino faz uma redação, me deixa ver. Não, professor, não olha não que não tá bom. Como assim não olha não? Se tem alguém que pode ajudar naquele momento, é um especialista. Sim. Aí eu quero esconder do especialista, assim, a única pessoa que vai te ajudar, que vai te acolher e falar, faz assim, faz dessa maneira, faz da outra maneira, é o professor. Sim. É o profissional que domina aquele conteúdo. E a gente tem medo? Como assim medo? E aí é onde entra a prática, né? Quanto mais eu faço isso, mais eu dou liberdade para que o professor, para que o especialista... Mais à vontade eu fico. Exato. Perfeito. Então não ter medo do treino, não ter medo de arriscar. Porque assim, o não, ele acontece muito claramente. Eu tento preencher, eu tento cumprir a planilha como estratégia. Se der errado, vai vir sinalizado.
Então não funcionou. Então como é que eu posso ajustar? Não, o ajuste me toma muita energia, eu quero uma coisa mais simples, então vamos por outro caminho. Aí tenta um outro caminho, mas não pode ter esse medo de buscar outros caminhos, de errar. Então errou, corrige. Quando isso entra, né, de uma maneira, como é que eu posso falar, rotineira, quando vira rotina, quando vira hábito, quando vira cotidiano, a coisa flui muito bem. Legal. Muito bem. E deixa eu te fazer uma pergunta, Rafa. Como que funciona na semana? Qual é o ideal de padrão? Se a gente está falando, então, que para 2022... Você que está assistindo a gente, quer tirar uma nota melhor, quer melhorar seu desempenho, etc e tal, você já entendeu duas coisas. A primeira coisa é reconhecer. A segunda coisa é correr atrás desse erro. E aí, se tiver mais, você pode corrigir completamente. A prática, etc e tal. Qual é o ideal durante a semana? Quantas vezes eu tenho que praticar? Como é que funciona isso? É muito particular. Né? O que se vive normalmente, um padrão, né, é uma por semana. Então vai começar os estudos, uma a cada 15 dias, tudo bem, super tranquilo, né? Aquecendo os motores, vai se organizando. O que eu vejo que é importante é dentro dessa autoavaliação, dessa percepção da própria entrega, quais são as habilidades que eu ainda não tenho que eu preciso desenvolver. Mas um treino bem razoável seria de uma redação por semana. E eu vivi um aprendizado fantástico no ano passado. E é engraçado, né? Depois de tanto tempo, né, na jornada, na caminhada, a gente aprende todo santo dia. Né? Então eu sempre refutei muito o fato de alunos que querem entregar 4, 5, 6 redações por semana. Falei, cara, você precisa estudar as outras coisas, não é só redação. Sim. Há outras matérias que merecem muita atenção. Então não adianta colocar a redação num patamar muito elevado e descuidar dos demais. Então tem de haver um equilíbrio, como tudo na vida, um equilíbrio. E então eu presenciei, por exemplo, um aluno já em alta performance querendo fazer 5, 6 redações. E aí eu indaguei, falei, qual o objetivo? Ele falou, não, eu já quero ter feito uma redação sobre esse tema. Então ele já tinha um domínio muito bom da planilha, então já não era mais desafiador para ele cumprir a planilha, ele queria ter contato com mais temas. Já ter feito para que se houvesse um tema daquele na prova, ele falou, não, eu já fiz uma redação sobre isso. Ou seja, eu já organizei toda uma estrutura textual com esse pensamento, e aqui eu só vou adaptar. Legal. O que traz qualidade, o que traz calma, o que traz uma boa entrega. A performance, a chance de uma performance mais elevada, ela aumenta, obviamente. Sim. Então, para um treino de início de semestre, de início de ano, olha, eu não fui tão bem, o que eu faço? Realmente é isso, é perder o medo de errar, é treinar, ter cadência, né? Lembrar que é mais importante a consistência do que a intensidade. Então, não adianta sair fazendo muitas redações sem feedback, espera o feedback, corrige passo a passo. Até para você continuar numa linha, né? Não adianta fazer acúmulo. Fragmenta os comentários que merecem atenção e vai corrigindo por etapas. Pega problemas muito grandes, divide em problemas menores e vai trabalhando esses probleminhas pequenininhos até que você vá fechando, né, todos esses apontamentos que foram levantados. E nesse percorrer, nessa jornada, nessa trajetória que vai ser ao longo do ano, você consegue uma entrega maravilhosa. A gente viveu um caso no PPA agora que eu achei maravilhoso. Foi uma aluna que chegou bastante crua, né? E não bastante crua, até crueldade, mas chegou lá com 720, no final ela tirou 960. Uau. Fiquei feliz, muito feliz. Você vê o crescimento que houve e muito treino. No dela foi isso, tinha muito medo, começou a perder o medo, melhorou a entrega, corrigiu o erro. Você sente uma segurança do próprio candidato na medida que ele perde esse medo? Porque até a entrega para você acho que se torna muito mais rápida, né? No sentido não só de querer, eu quero fazer isso rápido. Não, mas entendi, deixa eu voltar. É mais ou menos isso a ideia. Perfeito. Quanto mais familiarizado a gente fica, quanto mais a gente treina, mais à vontade a gente fica. E mais próximo do objetivo, né? Total. Show. Aqui no Sérios nós tivemos os resultados de algumas provas, né? E isso deixou a gente muito feliz, né? A gente viu algumas coisas e tal. E eu queria saber de você, quando recebe uma nota alta, como é que ter esse contato com aquele mentorado que você deu ali todo o acesso e tudo mais, que saiu, vamos usar o exemplo dessa menina, essa moça. 720, 960. Qual é a sensação do Riema e qual é essa troca que acontece a partir dali, então? Eu entendo que esse é o propósito, né? De nada adianta ter a oportunidade que a gente teve no processo formativo, de aprendizado, de construção de uma história, na minha própria jornada, se a gente não pode impactar a vida de outras pessoas. Então, esse impacto positivo de falar, olha, você é capaz, de mostrar que ela é capaz, que ela por si só, o trabalho duro, ela mesma fazendo, com orientação, né, com suporte, com apoio, e essa é a parte mais gratificante, de ver, olha,
as nossas conversas, o nosso trabalho, a nossa dedicação, aquelas horas de sofrimento, de treino, de correção, geram resultado. Então, é a confiança no método, é a confiança no profissional, na nossa própria história, trazendo realmente uma transformação na vida das pessoas. Isso é o que dá, na minha opinião, né, e no meu próprio sentimento, a razão de tudo, né, o propósito. Então, como eu posso impactar positivamente a vida desses meninos. Show de bola. Reman, para a gente poder fechar, eu queria te fazer 2 perguntas. E aí tem um pouco a ver com sérios, e eu vou deixar essa do sérios um pouco para o final. Eu queria trazer ainda uma pergunta técnica. Se a gente pudesse fazer de forma rápida isso, sem tirar a sua fala. Olhando com projeção para os últimos 5 anos, o que você enxerga do Enem? E aí, ainda na mesma pergunta, o que você enxerga a partir dos próximos 3? Se a gente existe um método, se eles cobram dessa maneira, o que aconteceu no passado e o que pode acontecer no futuro em relação à redação e como a prova como um todo? O que eu posso esperar? Há um amadurecimento da prova em relação a um processo seletivo. Então, ela tende a ficar um pouco mais conteudista e tende também a ficar um pouco mais rigorosa. E esse rigor, eu vejo um pouco de descompasso entre, aí agora indo bem para a redação, um descompasso entre o treinamento que é dado para os corretores e a informação dessa correção na cartilha do participante. Então, o que eu quero dizer com isso? Há um treinamento, então hoje eu vou lá, treino os corretores, e há algumas informações peculiares que existem nesse treinamento que não chegam para o aluno na cartilha do participante, que, por exemplo, nos últimos 2 anos elas foram soltadas à véspera da prova, ou sequer foram divulgadas. Então, imagina só, houve de um ano para o outro, eles eliminaram, por exemplo, a validação de conectores como a priori e a posteriori. Ou seja, é errado usar? Não é, mas eles não vão ser validados como elementos coesivos. Isso impacta direto na competência 4. Então, realmente, assim, é um cenário muito delicado. Então, tem de haver um planejamento prévio que me permita treinar os corretores e, ao mesmo tempo, divulgar a postura desses corretores para os meninos. Como é que eles vão corrigir e levar essa informação até eles. Que o que aconteceu na pandemia? Pela primeira vez na história, né, o INEP liberou o manual do avaliador. Ou seja, como os avaliadores são treinados, ou seja, como eles são instruídos a conduzir a percepção da planilha, da matriz de referência. Então, esse é o que dá o caminho para os meninos saber, olha, se eles vão corrigir dessa maneira, o que é que eu tenho de produzir? O que é que ele vai buscar? Então, o nosso caminho no processo de orientação se torna evitar riscos. Como é que eu posso fazer? Eu até brinco com eles assim, a gente não tem de buscar estar certo. Porque às vezes a gente está certo, mas o próprio corretor tem uma dificuldade de enxergar aquela estratégia. Então, como é que eu posso deixar aquela estratégia mais fácil evidente, ou uma percepção mais evidente para o corretor? Como é que eu posso colocar isso em evidência para ele? Então, não se torna mais uma queda de braço, mas se torna uma estratégia de evitar riscos, né? Para que o que eu use como estratégia na minha produção textual esteja de fácil percepção, facilita o enquadramento, né, da produção dentro dos níveis que são esperados. É muito mais nessa linha. Eu vejo claramente esse descompasso. Então, é um ponto que tem de ser melhorado com, né, assim, com bastante urgência, até eu diria, porque isso desrespeita o candidato. Então, imagina, houve uma mudança na regra do jogo que né, sobre a qual eles nem estão sabendo. Não sabe que houve e é isso, eles vão lá e entregam. Então, é deselegante. Agora, ao mesmo ponto, a gente tem essas regras bem combinadas, né? Então, nesse processo do que nós vivemos até aqui, eu percebo isso claramente. A gente tem uma influência, obviamente, política na decisão de temas, né, e como eles vão ser abordados, como vão ser cobrados. Então, até pelo relato que houve, né, do ministro, do próprio presidente em relação à temática, né, como ela viria, né, nada polêmico, com polêmica, aí ficava aquela coisinha assim, né, de uma reflexão que gera muito mais ansiedade nos meninos do que uma tranquilidade. Então, é um alinhamento que eu vejo que é muito importante. E para os próximos 3 anos eu não consigo enxergar nenhuma mudança muito drástica. A gente vai continuar tendo um problema de ordem nacional, então uma amplitude bem ampla, né, um problema social a ser resolvido e algumas especificidades que podem ser cobradas com um pouco mais de intensidade na parte gramatical ou na própria parte argumentativa. A sensação que eu estou tendo para esse Enem é de que no projeto de texto houve um aumento de rigor. Pelas notas que eu estou vendo, de candidatos sim, muito fortes, muito bons, com as notas um pouco mais baixas.
Então a expectativa, como a gente não teve ainda o espelho para saber em quais competências houve essa perda de ponto, a sensação que eu tenho tido é um pouquinho essa, de olha, eles estão pesando a mão em uma ou outra competência. Agora é esperar os resultados para a gente poder realmente se posicionar com maior clareza. O jogo é o mesmo, a ideia continua ainda se preparar, afinilar e se conhecer, né? É isso, para poder acalmar você. Perder o medo, fazer a entrega. Entrega o que você tem, encara a sua entrega, que é o primeiro caminho para poder melhorar. Show de bola. Rema, para agora sim, para a gente poder fechar, me fala uma experiência sua, memorável, nesses anos, 20 anos de sala de aula, de mentoria, de acompanhamento, que para você foi inesquecível dentro do seu nicho aí, dentro dessa área de redação. Marcou você? Houve uma muito legal, aí envolve até minha família, né? Eu dei uma entrevista, né, uma vez para o Fantástico, e aí quando eu saí no Fantástico, eles acabaram me posicionando na matéria como o professor com maior intervenção, né, e participação. E aí minha mãe viu a reportagem e quando eu fui falar com ela, ela não conseguia conversar, ela chorava. E é engraçado, porque hoje como pai isso fica um pouco mais claro para mim, mas que era assim, ela não viu o filho dela no Fantástico. Ela buscou toda a minha jornada. Eu tive dificuldade na minha alfabetização, eu tinha dificuldade com língua portuguesa, eu cheguei a reprovar, né, em português numa das matérias, né, que eu reprovei. Então no segundo ano do ensino médio eu fiz 2 vezes. Então tem toda uma trajetória. Por essa vocês não esperavam, né? Então eu acabei reprovando o ensino médio, que foi a chave que eu tive, né? A mudança foi ali de dedicação, de trabalho duro, e foi ali que realmente foi a sacudida que eu precisava levar para mudar a postura. Então, quando ela fez esse resgate, ela olhava assim, nossa, então foi desbravar, entrou para um curso, mudou, foi tudo difícil. Mãe faz isso, né? Então, ela enxergou de uma forma que para mim era, mãe, foi uma entrevista, poxa, né? Que legal, né? As coisas estão caminhando muito bem e tudo mais. Então, essa é uma memória forte que eu tenho, porque envolve minha mãe, né? Uma pessoa que sempre me apoiou também. E é uma bela de uma conquista. Show de bola. Rema, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Para encontrar o Rema, eu encontro nas redes sociais com Rema. E tá aqui de fácil acesso também nos Sérios. Basta poder sentar, conversar com ele. Não se esqueça, sempre estamos por aqui para poder inspirar mais pessoas. Hoje nós tivemos um assunto mais focado, mais nichado, mas isso não significa que deixou de ser inspiração de vida. Acompanha sempre, compartilha com o máximo de número de pessoas possíveis e não esquece, tem mais episódios, tá bom? Tamo junto, até o próximo episódio. Muito obrigado, Rema. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, sempre um prazer. Quando eu puder contribuir, sempre à disposição. Tamo junto, até mais. Tchau.